Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. O bicampeonato de Monte Carlo ficou nas mãos de Stefanos Tsitsipas, você sabe. Mas não se fala outra coisa no circuito que não seja o grande momento do tênis espanhol. Seja com o veterano Rafael Nadal ou com o jovem e talentoso Carlos Alcaraz, semana sim, semana não, temos um espanhol nas finais dos grandes torneios. Desta vez, Alejandro Davidovich Fokina eliminou o número 1 do mundo e chegou à decisão de Monte Carlo. Existe também um outro tenista espanhol que está chamando a atenção, Nicolás Álvarez. Nicolás Álvarez é um jogador que conseguiu seu primeiro ponto no ranking mundial aos 14 anos e 3 meses, o que ainda é um recorde. Acabou de passar o qualifying de Barcelona e perdeu na primeira rodada. O que você precisa saber é que ele é treinado por um brasileiro, Cristiano Oliveira Mineiro. E o Cristiano Oliveira vai contar pra gente aqui agora no podcast Tênis Brasil a sua incrível história, a sua saga que o levou a erguer uma academia muito simples, porém eleita como a melhor da Espanha. Veja aí a história do Cristiano. Antes de mais nada, Cristiano Oliveira, muito obrigado pela tua presença aqui no podcast Tênis Brasil. Acho que estamos num excelente momento, uma oportunidade perfeita para falarmos da sua história e do seu trabalho aí na Espanha. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Tênis Brasil, por essa oportunidade de poder estar compartilhando um pouco da minha história com todos vocês. Eu tenho acompanhado este canal aqui de comunicação e vejo que por aqui passam pessoas ilustres do nosso tênis brasileiro, pessoas importantes do nosso tênis aí nacional, e para mim não deixa de ser uma grande honra poder ter essa oportunidade de poder falar um pouquinho da minha história num canal de comunicação tão importante como esse do Tênis Brasil. Então, mais uma vez, fica aqui o meu muito obrigado e vamos lá, vamos bater esse papo. Como a sua história é muito rica, Cristiano, eu acho muito importante, logo de início, você contar tudo o que aconteceu, sua trajetória, que é um grande exemplo de trabalho duro e determinação. Você começou como boleiro lá em Minas e acaba tendo aí uma academia simples, porém de grande qualidade. Conta aí para nós a sua longa trajetória até chegar ao sucesso. Eu comecei no tênis em Belo Horizonte. Na verdade, como a grande maioria das crianças brasileiras, dos adolescentes, o meu sonho era ser jogador de futebol. Eu sempre fui muito apaixonado pelo futebol e eu queria ser muito jogador de futebol. E essa era a vontade do meu pai também. Só que eu tinha um vizinho que trabalhava num clube de tênis e ele um dia levou uma bolinha para o sobrinho, que era meu amigo, e esse amigo meu me chamou para brincar. Eu tinha apenas 9 para 10 anos, e quando eu vi aquela bolinha eu me apaixonei, foi amor à primeira vista. Eu fiquei louco com a bolinha e comecei a chatear lá o meu vizinho para ele me conseguir uma bolinha daquela. E na semana seguinte ele chamou o meu amigo, que era o seu sobrinho, e mandou me chamar e falou: olha, tem um professor lá onde eu trabalho, ele precisa de meninos para recorrer bola. O que é que vocês acham de ir lá e fazer esse serviço? Aí eu falei: não, agora mesmo, aonde que tem que ir e tudo? Ele: não, fala lá com seus pais e tal. Falei com os meus pais, eu era muito pequena, tinha 9 para 10 anos, e os meus pais deixaram, porque o clube era perto da minha casa, e eu acabei indo, eu e meu amigo, e comecei a trabalhar como pegador de bola. Eu lembro que eu ia para a escola de manhã, e quando voltava da escola, eu ia para o clube, começava a trabalhar às 2 da tarde e largava às 10 da noite. Então, todos os dias era de 2 às 10, com apenas 9 anos. E aquilo para mim não era um trabalho, era uma diversão, quando
cheguei ali, vi aquele tanto de bola, eu fiquei louco, né? Então, chegou no final do mês, o professor, ele era o Rafael Nock, né, o professor, que foi uma pessoa que foi muito importante na minha vida. Talvez nem ele saiba disso, mas foi o cara que me ajudou muito nesse começo, né? Chegou no final ali do mês, ele me pagou e eu falei, mas esse dinheiro é para quê? Não, seu trabalho e tal. Eu falei, o quê? Além de poder brincar com essas bolinhas, eu ainda vou receber por isso. Então, assim, foi uma coisa que eu falei, poxa, eu nunca mais vou querer sair daqui. E a partir daí veio o interesse, né? De ser treinador. Né? Eu, na verdade, é uma história engraçada porque eu nunca quis ser jogador de tênis. Eu quis sempre ser treinador. O meu sonho de jogar futebol foi apagando e eu fui me espelhando ali naqueles professores porque queria ser professor de tênis. Naquela época era muito difícil, o tênis no Brasil era um esporte ainda muito elitizado, então foi muito complicado, muito difícil, né? Eu não tinha raquete, era difícil, jogava ainda com a raquete de madeira. E eu lembro que a solução que eu tive para poder começar a jogar e ter os primeiros contatos foi pegar uma tábua de bater bife que a minha mãe tinha e eu fiz dela a raquete. E aí eu fiquei ali no paredão, batia todos os dias no paredão que tinha tempo, aluno faltava, corria pro paredão e ficava ali batendo, praticando aquilo que eu via o professor ensinar o aluno, né? E aí um dia eu tive a oportunidade, uma pessoa chegou no clube e me falou, tinha chovido e tal, os professores tinham ido embora, chegou lá uma pessoa e falou, olha, tem alguém aí pra jogar e tal? Eu falei, eu sei jogar. E aí ele falou, então vamos lá jogar. Eu peguei a tábua de bater bife, não, rapaz, com essa tábua aí não dá pra jogar não, tem que ser uma raquete. Eu falei, eu não tenho raquete. Aí ele me emprestou a raquete, falou, se você me ganhar, eu te dou uma raquete de presente. Eu falei, cara, você pode ter certeza que você vai ter que me dar a raquete, porque eu não perco essa oportunidade na vida. E eu acabei por ganhar dele, ele cumpriu a promessa, me deu uma raquete, era uma raquetinha de madeira, e eu lembro que eu dormi com essa raquete durante uma semana na cama. Né? Então, assim, o tênis foi uma coisa que realmente transformou a minha vida desde o princípio. Isso ainda como pegador de bola, com apenas 10 anos de idade. Puxa, Cristiano, isso realmente é uma saga, né? Mas aí vem ainda a Espanha. Conta para nós agora sobre a Espanha. Eu, como queria trabalhar com tênis de base na Espanha, né? Queria conhecer o tênis de base. A minha mulher trabalha com tênis de base, né? Com o mini tênis ali, com o tênis de base. Então a gente queria conhecer muito isso. A minha filha tinha 2 aninhos, eu queria conhecer o tênis de base da Espanha, queria saber como é que os espanhóis trabalhavam com as crianças, como é que era o tênis de formação aqui na Espanha, né? E eu acabei tendo a oportunidade de ser convidado para trabalhar para a Federação de Tênis de Castilha e León. Eu fui trabalhar numa cidade que chama Burgos, né? Trabalhar com o tênis local ali daquela cidade, num centro de alto rendimento com crianças que tinha máximo 15 anos, né? Eles tinham de 7 até 15 anos. Esse era o grupo que tinha nesse centro de alto rendimento. Foi aonde eu conheci 3 garotos, né, que estão comigo até hoje. Naquela altura eles tinham 8 anos, que é o Mário Mancilha, o Nicolás Alvarez Varona e o Alejandro Garcia Cavarral. Esses garotos, quando eu lá cheguei, eles tinham 8 aninhos, né? E comecei a trabalhar com eles, eles me deram esse grupo para poder trabalhar, e comecei a trabalhar com eles. A princípio eu tinha a ideia de ficar na Espanha só 1 ano, já estava com vontade, inclusive, de regressar ao Brasil, né? Porque já havia passado já 6 anos em Portugal
E mais esse um ano que eu estava na Espanha, já seria já 7 anos aqui de Europa, já estava já um pouco com vontade de voltar para o Brasil. Então eu fiz um contrato de um ano com a federação local ali de Burgos, né? E quando acabou o contrato, o presidente dessa federação local, porque aqui existe a federação que eles chamam de federação autonômica, né? E a federação provincial, que é da província só. Então eu estava trabalhando para a província de Burgos. E aí o delegado da província me chamou quando acabou meu contrato. Aliás, uns 2, 3 meses antes de acabar, eu tomei a decisão de ir embora, né? Eu falei, olha, eu vou embora e tal, tô avisando com antecedência e tal. Ele me chamou e falou, não, cara, você não pode ir embora. Desde quando você chegou aqui, as coisas mudaram, você veio com uma ilusão diferente. A gente aqui, por incrível que pareça, as pessoas acham que por ser Espanha, né, todo canto tem um Nadalzinho em miniatura, todas as quadras são perfeitas, a bola quica perfeito, as instalações são as melhores do mundo, né? E o que aconteceu comigo foi uma coisa assim bem engraçada e diferente. Fui trabalhar para uma federação numa cidade aonde a estrutura era horrível. Não tinha estrutura, não existia, né? Tanto é que eles me deram uma quadra polideportiva no meio do mato, no meio do nada, e falou, olha, é aqui que você tem que trabalhar com esses meninos. A quadra ela era semi-coberta. Burgos é uma cidade que faz 8 meses de frio, neva, temperatura bastante desagradável, aonde tinha dia que eu tinha que trabalhar de bota, luva, touca na cabeça, umas 4, 5 blusas, 2 calças, porque senão congelava, né? Quando nevava, então, a neve ficava no teto ali e congelava o teto, congelava. Então era absurdo poder trabalhar ali temperaturas negativas. E eu fiquei ali, eles falaram, olha, essa é a quadra que você tem, se vira aí, meu. E eu falei, poxa, eu tenho 2 opções, ou eu volto para casa, desisto, ou encaro isso aqui como um desafio e mudo isso. E aí eu comecei a pintar, limpar, arrumar tudo, porque a quadra era horrível, tinha ninho de pombo dentro da quadra, o pombo cagava dentro da quadra, então era horrível. E eu comecei a mudar aquilo, comecei a colocar ilusão na cabeça dos meninos que eles podiam jogar tênis. E aí eles falavam, como a gente pode jogar tênis? Isso aqui é horrível. Eu falei, claro que pode, cara. O Nadal não jogou morando numa ilha, maior que é uma ilha, né? E eu comecei a colocar isso na cabeça dos moleques, que eles podiam jogar, que eles eram espanhol, que dava pra jogar, que dava pra fazer. Aquele jeitinho brasileiro, né? De transformar ali um pouco a água em vinho, né? Então a gente foi trabalhando, eu e minha esposa. A gente chegava no final de semana, tinha o dia livre ali, sábado e domingo, a gente ia pra lá para limpar a quadra, para arrumar uma tela que estava caindo, costurar um buraco na rede. E foi assim durante um ano. Quando eu falei que ia embora, o presidente falou, não, poxa, você veio para cá, você transformou e você não pode ir embora, você tem que ficar. O que você precisa para ficar? E aí eu falei, olha, preciso que melhore um pouco as condições aqui para a gente poder fazer um trabalho melhor e tal. E ele falou, olha, o que for preciso a gente vai tentar fazer dentro da medida do possível. E eu decidi ficar mais um ano pelo menos. E nisso que eu decidi ficar, o trabalho foi evoluindo, os meninos foram melhorando. Eu comecei a levar os meninos para jogarem torneio a nível nacional, né? Aqui na Espanha eles valorizam muito o jogador que é campeão nacional, que é campeão espanhol, né? E eu tive a sorte, né, de que o trabalho foi evoluindo de tal maneira. O Nicolás acabou sendo campeão espanhol de sub-12, que foi para eles assim bacana demais, né? Poxa, um menino de Burgos e tal, uma cidade sem muita cultura no tênis, um clima muito ruim.
e de repente a gente monta uma equipe, vai jogar os interclubes e sagra-se campeão nacional também de sub-12, né? Ganhamos o campeonato nacional de 12 anos de dupla. Enfim, as coisas foram surgindo, foram acontecendo, os resultados foram vindo, resultados grandes, e aquilo começou a se transformar numa coisa muito grande mesmo, que começou a despertar interesse da própria Federação Espanhola. Como é que pode isso? Burgos, uma cidade relativamente pequena, como eu disse antes, né, sem tradição no tênis, um clima ruim, como é que pode? E aquilo que parecia ser sorte, né, porque de repente podia ser sorte, porque, poxa, surgiu um menino ali e tal, de um grupo de 20, 30, 40 meninos, mas não, acabou que o Mário também começou a dar resultado, o Alejandro também começou a dar resultado. Aí os meninos já deixaram de ter resultado só a nível nacional, começaram a ter resultado a nível europeu, né? O Nicolás, por exemplo, ele foi semifinalista do Le Petits As, que é um torneio importantíssimo de 14 anos. E eu fui ficando ali, o projeto foi crescendo, só que a gente começou a ter problemas, né? Porque a quadra era muito limitada. A gente tinha muita dificuldade mesmo para poder continuar, os meninos já estavam com 14 anos. Foi quando eu decidi com a minha esposa de que era o momento da gente dar mais um passo. E eu fui lá, mas a minha esposa, alugamos um galpão, né, que eles chamam de nave, alugamos um galpão, não tinha nada. Pegamos lá um aluno que era construtor, ele nos ajudou, falou, não, a gente faz, acontece. Fui lá, comprei tinta, comprei rolinho, comprei pincel, comprei tudo que você imaginar que podia comprar para fazer uma quadra de tênis, porque eu não tinha condições econômicas para fazer uma quadra com uma empresa que faz uma quadra. Então eu tinha que fazer com minhas próprias mãos. E eu peguei esse galpão e transformei nele 2 quadras de tênis cobertas, porque Bulls tem que ser coberto, senão não tem jeito. E nós mesmos que pintamos, fizemos aquele mutirão ali com os pais, com os jogadores. Todo dia a gente ia para lá a partir das 5, 6 horas, ficava até 4 horas da manhã, pintando a quadra, pintando a parede, pintando tudo. E dali surgiu a academia, a Oliveira Tênis Pro. Surgiu assim de um projeto de pais, jogadores. Eu lembro que uma coisa bacana, com 14 anos e 3 meses, eu levei o Nicolás, ele ganhou um convite para jogar o primeiro Future da carreira dele. E eu levei ele, falei, vamos lá, já que você ganhou, porque ele tinha sido campeão da Espanha com 14. E aí eles deram esse convite para ele. Eu falei, vamos lá, vamos jogar, vamos ver se você consegue jogar com os caras. Chegou lá, o Nicolás, ele entrou na quadra, fez a sua estreia, chave principal do Future, e acabou ganhando o jogo. Jogou super bem, jogou solto. O adversário acabou por assustar um pouco, né? Como é que pode um menino de 14 anos vir aqui e tá me encarando de igual para igual? E acabou entrar para a história. Tenista mais jovem da história a fazer um ponto na ATP. 14 anos e 3 meses. Que inclusive ele ainda tem esse recorde. Ninguém bateu esse recorde dele. É o tenista mais novo a fazer um ponto na ATP. E aquilo saiu nos jornais, no mundo inteiro, em tudo quanto é jornal aqui da Espanha, né? E no dia seguinte ele jogou, perdeu, e nós voltamos para a academia, a gente estava fase ali de pintura e tudo, ele ficou 1h30, quase 2 horas pintando a quadra que ele ia treinar nela. Eu falei, olha, essa é a nossa comemoração do ponto da ATP. Enquanto todo mundo estava dando toda a importância do mundo, toda a importância que aquilo tinha que ser dado, né, por aquele feito, ele estava ali pintando a quadra. Sem dúvida alguma, é sensacional todo esse esforço que você nos conta e foi feito e realizado, né, Cristiano?
Me conta, como é que foi a receptividade da sua academia num mercado tão concorrido como é o mercado espanhol? E a partir daí surgiu a Oliveira Tênis Pro em Burgos, 2 quadrinhas, pintada à mão, com um rolinho de pintar a parede, uma coisa assim, mesmo impressionante. Até eu mesmo às vezes paro e penso e falo, meu Deus, como é que a gente fez isso? Né? E foi aí, dentro desse galpão, numa área industrial, só tinha empresa, uma área industrial, um lugar super feio, afastado da cidade, né? Então, assim, a gente começou ali com esse projeto, né? Com esse sonho louco. Inclusive, na época que eu estava fazendo essas 2 quadras, professores maldosos aqui da cidade de Burgos começaram a fazer uma campanha de que eu estava fazendo uma gambiarra e eu ia machucar os meninos iam machucar o joelho, o tornozelo, como é que pode deixar os meninos treinar num lugar desse? Mas, graças a Deus ninguém nunca machucou, nunca tivemos problema nenhum. E aquilo deu tão certo, mas tão certo, que eu comecei a ter jogadores de vários lugares. Tive vários jogadores colombianos que vieram treinar comigo. Tive uma jogadora que veio da Índia para treinar comigo com um passaporte americano. Tive 2 jogadoras da Argélia que vieram treinar com a gente. O Rafael Esquerdo, um jogador que estava num grupo super eletizado ali da academia do Juan Carlos Ferreira. Ele acabou saindo da academia e veio treinar com a gente em Burgos. Então esse trabalho deu muito certo e acabou despertando um pouco assim, né? Poxa, como é que pode, Burgos e tal? E eu também criei um projeto com deficiente mental. Eu tinha 30, 40 pessoas ali no projeto, que foi um projeto muito lindo, um projeto muito bonito, onde a minha esposa trabalhava com esses meninos durante 3 vezes na semana. Então acho que um conjunto de tudo, sabe? A dificuldade, o esforço, o sonhar, o querer. Eu acho que tudo isso foi os resultados dos meninos, né? Que começaram a ser expressivos a nível, inclusive, europeu, e logo depois passou a nível mundial, né? Eu acho que a soma de tudo isso foi esse prêmio que a gente ganhou, né, da melhor academia da Espanha naquele ano. Então acho que nada mais, nada menos, foi por isso. Foi por todas as dificuldades que a gente teve, todos os contratempos, né? E a gente não ficou de braço cruzado, a gente decidiu fazer acontecer e acabou acontecendo. Tanto é que o Nicolás, no seu ano de juvenil, né, ITF Júnior, ele acabou jogando por 2 vezes seguidas os 4 Grand Slam. Só o Austrália, que ele jogou um ano só, que a gente optou não jogar o primeiro ano por questões de distância, porque ele ainda estava no quali, mas os outros anos ele jogou todos na chave principal, chegou a ter o ranking de número 7 do mundo. O Mário também classificou para os Grand Slam. O Nicolás acabou por ganhar, que era um sonho meu pessoal, acabou por ganhar o Banana Ball, que era um torneio que eu tinha como uma prioridade na minha vida como treinador, e ele acabou ganhando. Foi uma alegria muito grande para mim. Você, por fim, acabou agora migrando para Valência, né? E, pelo que me contaram, você teve um período aí muito difícil durante a pandemia, né? Me conta aí quais foram as suas dificuldades e por que essa opção de trabalhar em Valência agora. E daí o que aconteceu, que com toda essa evolução dos meninos, eles foram ficando mais velhos, né? Antes eles tinham 10, 12, 13, 14, 16. Só que chegou um momento que eles já estavam com 18 anos. A minha academia, ela era muito limitada. Eu só tinha 2 quadras cobertas. Esses meninos treinaram a vida inteira. É engraçado, essa coisa engraçada também, que o tênis espanhol é conhecido
o saibro, né? Que eles chamam aqui de terra batida. E os meus jogadores treinaram a vida inteira em quadra rápida e quadra indoor. Eles não sabiam nem jogar quando começava a ventar demais. Eles tinham que buscar ali adaptação. E quadra de saibro. E isso é uma coisa também que eu aprendi, que eu acho bacana compartilhar, né? Às vezes a gente fica aquela coisa, não, vai jogar torneio em saibro, essa semana tem que treinar no saibro. Não, esse que vai jogar torneio na quadra rápida, semana tem que treinar. A gente não tinha nada disso, a gente só tinha a quadrinha ali no galpão pintada à mão, né? E a gente vai jogar no saibro. Aqui na Espanha, por exemplo, tem um torneio muito lindo, muito bacana, que é o Mutua Madrid Open Sub-16. Eles fazem 16 provas, se você ganha uma prova, você acaba por ter o direito de jogar o Master. O Master joga na mesma semana que se joga o profissional, o Mutua profissional. E joga na mesma estrutura, com a mesma estrutura do profissional. Então isso é muito legal, uma experiência bacana para os meninos, uma coisa assim mágica. E o legal de tudo isso é que eu consegui colocar ali nesse torneio 3 meninos e uma menina. E o mais bonito é que os meninos foram em anos diferentes, né? A menina coincidiu com um dos meninos, mas os meninos foram em anos diferentes. E cada ano, o primeiro a ganhar o Master foi o Nicolás, né? E quem ganhava o Master, a final o Nicolás jogou a final no estádio ali, Manolo Santana, antes do jogo da final, que foi o Djokovic, se eu não me engano, com o Andy Murray. E a gente assistiu depois a final dos grandes, do Djoko ali com o Andy Murray. E depois, quando acabava a final dos grandes, a gente ficou ali no palco, assistiu. Quando acabava, o Nicolás desceu. No caso ali, quem ganhou foi o Djoko, né? Ele deu o troféu de campeão ao Nicolás. Isso passou na televisão aqui em toda a Espanha, foi muito bacana para eles, uma experiência linda. O Djoko teve uma atitude muito legal com o Nicolás, falou, olha, eu quero que um dia eu quero ver você ganhar esse troféu aqui, que é o principal e tal. Então essas coisas assim, não tem preço e é muito importante para os meninos, né? E o bacana de tudo isso é que durante 3 anos seguidos, jogadores da minha academia, formado pela nossa academia ali desde os 8 anos, fizeram final ali. O primeiro ano o Nicolás, o segundo ano o Alejandro e o terceiro ano o Mário. Então assim, porque eu quero compartilhar isso com vocês aí, com os ouvintes, né? 3 anos seguidos, fazendo final de um torneio importantíssimo, né, a nível nacional, quadra de saibro, e a gente treinou a vida inteira em quadra rápida. Eu fazia os meninos entender de que, olha, você tem 2 chances: reclamar e não jogar, aproveitar a oportunidade que você está tendo e dar o seu melhor. E eles sempre escolhiam aproveitar a oportunidade e dar o melhor deles. Mas aí a coisa foi ficando pequena porque a quadra era pequena. As dimensões da minha quadra era pequena, era o mínimo possível. Então chegou uma hora que o Alejandro ele sacava, a bola batia, um saque aberto, batia no chão, ia direto na parede, não tinha nem como o outro devolver. Eu não conseguia mais treinar uma situação de que eles tinham que ir para trás para devolver um saque mais alto, porque eu não tinha tanto fundo. E aí eu tomei a decisão de sair de Burgos. E eu tinha 2 escolhas. Eu tinha a escolha de ir para Valência ou de ir para Barcelona. Inclusive, Barcelona, em primeiro momento, era a escolha melhor, porque lá está, eu citei aqui, né, várias vezes que passaram pela minha vida pessoas que foram muito importantes e que me ajudaram muito, né? Outra vez apareceu uma pessoa que aqui na Espanha me deu uma força muito grande, que é o Alex Correia, né? Ele sempre me ajudou ali naquilo que eu precisava, de algumas dúvidas, enfim, ele foi me ajudando. E ele falou, vem para Barcelona, eu moro aqui em Barcelona, você vai ficar mais perto de mim, a gente vai poder ter mais contato, eu vou poder te ajudar melhor e tal e tal.
Só que, entretanto, Barcelona é uma cidade grande e muito cara. É uma cidade muito boa pro tênis, mas muito cara. E aí eu tomei a decisão de vir para Valência, porque Valência é uma cidade menor, que tem a mesma qualidade de vida de Barcelona, só que uma cidade mais barata para se viver. E aí eu tomei essa decisão, vim para Barcelona, eu trouxe os meninos comigo, veio viver comigo na minha casa o Mário, o Alejandro e o Nicolás. Eles vieram viver comigo na minha casa, com as minhas filhas, minha esposa. E eu fiz uma concessão de umas quadras num clube, dentro de um condomínio, que é o condomínio que eu vivo. Então hoje a gente tem uma qualidade de vida para treinar muito boa, porque a gente treina e vive dentro do condomínio. Não necessitamos de carro nem nada, né? Então isso é muito importante. O Alejandro acabou por optar em estudar nos Estados Unidos, foi fazer faculdade nos Estados Unidos. E o Nicolás e o Mário continuou jogando, continuou comigo, tá aqui comigo até hoje, vivem comigo na minha casa até hoje. Hoje a gente tem 3 anos já que a gente está em Valência. E acabou que hoje em Valência eu tenho um grupo de brasileiros que está trabalhando comigo aqui, treinando comigo, vieram do Brasil para poder treinar comigo, né? Eu tenho meninos de Curitiba, como a Gabriela, o Giancarlo, a família Nardi, tenho meninos de São Paulo, que é a Tamires, é uma menina que acho que a maioria dos jogadores de tênis aí juvenil conhece. Agora recentemente chegou mais uma menina de Brasília, outra menina de Minas. Enfim, hoje na minha academia tem mais brasileiro do que espanhol, né? Eu tenho um português também que treina com a gente. E essa semana o Nicolás acabou por jogar o ATP ali de Barcelona, né? Aonde ele teve um resultado bacana, ganhou do Kohlschreiber, que é um alemão, cara que foi 16 no mundo, dispensa comentário, joga muito tênis. O Nicolás, num dia brilhante, uma partida maravilhosa, acabou ganhando dele. Um jogo duríssimo, importante para o Nicolás, para ele crescer como tenista, como jogador. Sempre bom estar ali no meio desses jogadores, né? O Nicolás, ele vem crescendo como jogador. Nós tivemos muitos problemas aí com a pandemia. Os 4 meses que o governo espanhol nos manteve aqui presos dentro de casa, foi muito difícil. Depois, quando acabou, o Nicolás teve uma lesão grave na mão, ele ficou 6 meses sem poder jogar. Depois eu acabei contaminando e tive que ficar internado, passei muito mal, quase perdi a vida por causa dessa pandemia. Aí quando a gente voltou, que já estava tudo mais ou menos normalizado, a lesão e tudo, ele acabou se contaminando 2 vezes, e cada vez que se contaminou foram mais não sei quantos dias de quarentena. Depois ele teve uma lesão no tornozelo, né, que acabou que ele o ano passado quase não jogou, né? A gente começou a jogar quase que no final do ano, quase. Mas ainda assim foi muito bacana, a gente fez essa gira aí do Brasil de Challenge, muito importante. Para os jogadores brasileiros, muito importante para os jogadores da América do Sul. O Nicolás acabou fazendo uma gira muito boa, muito produtiva. Terminou com a final do Challenge aí do Rio de Janeiro. Acabou que não conseguimos ganhar a final, mas para mim foi um orgulho imenso, né? Eu que ali me passou um pouco assim um filme na cabeça, né? Um ex-pegador de bola, né, de Belo Horizonte, que jogou quase 5 anos com uma tábua de bater bife. Hoje está aqui vendo o jogador dele, né, na final de um Challenge no Rio de Janeiro, no Parque Olímpico, na quadra central. Isso para mim foi uma coisa bastante legal assim na minha carreira. Assim como essa semana aqui em Barcelona,
que você acaba por passar um quali e entrar na chave principal do seu primeiro ATP. Foi o primeiro ATP que o Nicolás jogou. Ele jogou uma vez o Mutua Madrid Open, mas ele ainda era muito novo, ele era muito jovem. Agora foi sim seu primeiro torneio como realmente profissional e tudo. E ter esse resultado foi uma coisa assim maravilhosa. Foi uma coisa maravilhosa, foi sensacional. O tênis espanhol vive uma renovação de dar inveja, né, Cristiano? Alcaraz, Davidovich, Paula Badosa, que é número 3 do mundo do ranking hoje, né? Acho que você deve conhecer um pouco sobre eles. Eu queria que você me dissesse o que você acha que os diferencia em relação ao próprio tênis espanhol, mas também ao circuito. Em relação a essa safra nova aí do tênis espanhol, né, que se comenta muito, o Alcaraz eu conheço ele desde os 10 anos, ele jogou muito contra os meus meninos, mais precisamente contra o Mário, né, jogou umas 5, 6 vezes contra o Mário. O Mário por 2 ocasiões chegou a ganhar dele quando eles eram juvenil. Depois ele jogou com o Nicolás a final do Campeonato de Espanha Sub-16, aonde o Nicolás acabou por ganhar dele a final, mas aí já se via que ele ia chegar muito longe, né? Eu sempre vi no Alcaraz um diferencial muito grande, eu sempre vi uma capacidade muito grande nele de alcançar coisas muito grandes. Confesso que não esperava, se eu te falar que eu esperava que o Alcaraz fosse chegar onde ele está hoje tão rápido, eu vou estar mentindo. Eu não esperava que ele fosse fazer o que ele está fazendo tão rápido. Talvez nem ele mesmo esperava isso. Mas conhecendo o Alcaraz como eu conheço, não é de se espantar, né? Ele realmente é um menino iluminado, é um menino diferenciado, ele se faz diferente, ele é um menino que tem eu tenho uma história com ele assim engraçada, né? No Banana Ball que o Nicolás ganhou, ele perdeu na segunda rodada e ele sentou do meu lado. A gente estava vendo o jogo do outro espanhol, do Carlos Gimeno, que também é uma promessa do tênis espanhol. E ele falou comigo assim, não posso ficar aqui, eu vou embora. Aí eu brinquei com ele, falei, cara, você deixa de ser fresquinho, e em Múrcia também faz calor, porque tava um calor violento. Ele falou, cara, não é pelo calor. Como é que eu posso ter perdido para aquele cara ali, meu? Eu não consigo ver aquele jogo. E aí eu me dei conta que na quadra do lado tava jogando um cara que tinha ganhado dele no dia anterior. E ele tava bravo, que ele falou comigo, eu tinha que estar ali. Era eu que tinha que estar ali. E aí você já vê, né, a característica do menino. Você já vê como é que ele é vencedor. Ele estava bravo porque ele falou, poxa, eu tinha que estar ali, eu não podia ter perdido aquele jogo ontem. E depois um Wimbledon também me aconteceu uma história engraçada com ele, no juvenil. A gente estava no vestiário, ele entrou, ele tinha acabado de perder isso no juvenil. Eu falei, lástima, Carlito e tal, e ele falou, pô, cara, vacilei ali, não sei o quê. E a gente conversando assim e tal, e ele despediu de mim e falou comigo assim, mas o ano que vem eu vou voltar aqui, mas não vai ser mais para jogar juvenil não, eu vou voltar aqui para jogar o profissional. E eu fiquei olhando para ele assim e falei, caramba, que confiança, que esse moleque, cara, ele é incrível. E eu tô falando assim, ele tinha 16 anos. E ele falou assim, ó, eu vou voltar aqui para jogar. E o incrível é que ele voltou no ano seguinte e jogou o profissional. Então, não se pode falar mais do Alcaraz, né? A Paula é uma menina promissora, também conheço ela de muito tempo. Ela teve alguns problemas no começo da carreira ali, onde ela acabou por ganhar Roland Garros, se eu não estou equivocado, juvenil. E a raiz de ter ganhado esse torneio juvenil foi surgindo alguns convites para jogar torneios grandes, né? E ela jogou, se eu não me engano, o Miami Open ali, já no profissional. Ela era muito jovenzinha, uma criança ainda, acho que talvez com 17, 18 anos, e acabou ganhando jogos ali importantes, que não era para ter ganhado, acabou ganhando.
E aquilo repercutiu muito grande, aquilo ficou muito grande, e veio as pressões, ela teve algumas pressões do entorno, e ela passou muito mal com tudo isso e acabou não conseguindo gerir isso muito bem. Ela, o entorno dela, a equipe, não sei quem trabalhava com ela nesse momento, mas ela passou ali por um momento bastante ruim na carreira dela, devido a essas pressões, comparações e tal, e aquela coisa toda, com Sharapova, com não sei quem, enfim. Ela acabou por ter ali uns 3, 4 anos da carreira dela muito ruim, que ela teve que madurar muito, ela teve que aprender muita coisa, ela teve que voltar para o final da fila para ela começar de novo a ter os resultados que ela realmente merecia. E o Davidovich é outro jogador também que é impressionante, o caráter competitivo desse garoto. Também conheço ele desde novo. Quando eu cheguei aqui na Espanha, se falava muito do Davidovich. Davidovich era uma promessa do tênis juvenil espanhol, todo mundo falava nele, ele era acima da média. Só que ele teve uma lesão muito grave no joelho. Eu não me acordo muito bem de como foi essa lesão, mas parece que ele passou ali por uma cirurgia, não sei se uma ou duas, não sei se foi nos 2 joelhos. Ele teve um problema físico ali, aos 14 anos, se eu não me equivoco, 14, 15 anos, que isso limitou muito a carreira dele ali juvenil, né? Mas ele conseguiu dar a volta por cima. O Davidovich é um cara que ele trabalha com o mesmo treinador desde quando eu conheço ele. Eu conheci ele tinha 13 para 14 anos, então desde quando eu conheço ele trabalha com o mesmo treinador, mais ou menos a mesma história minha com o Nicolás, com o Mário, com o Alejandro, né, que eu tô com eles desde os 8 anos, eles agora estão com 20, o Nicolás vai fazer 21, o Mário vai fazer 20, enfim, o Davidovich vai mais ou menos na mesma linha. Eu lembro que quando ele voltou ali, primeiro torneio dele, ele ganhou um wildcard, era um circuito que tinha na Espanha, o circuito Nike, quem ganhava o Master jogava o Nike Internacional nos Estados Unidos, em Miami, lá no Clube Med. E o Davidovich, ele ganhou um wildcard ali, um convite para jogar a última prova. Ele acabou ganhando essa prova, que até foi na cidade de Zaragoza. Depois eles deram um convite para ele jogar o Master. Ele jogou o Master e tinha um jogador aqui na Espanha, que era o Lucas Franco. Ele estava ganhando tudo, ele estava basicamente certo que era ele que ia para os Estados Unidos jogar o Master internacional lá nos Estados Unidos. E acabou chegando de última hora ali o Davidovich, depois de uma lesão grave, depois de ficar não sei quanto tempo parado, não sei se 1 ou 2 anos. O Davidovich ganhou aquele Master ali e foi para os Estados Unidos. Eu até lembro que a gente foi na mesma delegação, né? Eu fui com o Nicolás. Na época ele até foi sozinho, porque o treinador dele estava lá com outros jogadores para jogar depois a Orange Ball, né? Que a Orange Ball era na semana seguinte, eles tinham ido antes. Ele até foi comigo ali e tal, ficamos juntos lá no hotel. E o que eu tenho para falar do Davidovich é a mesma linha do Alcaraz, né? Um cara super vencedor, super competitivo, trabalhador pra caramba. Então, assim, o Alcaraz, ele trabalhou durante muitos anos na sua cidade, em Múrcia, com o seu treinador. Depois é que fez aquela ponte ali para a Academia do Ferreiro, quando ele tinha 14 para 15 anos. O Davidovich está com o mesmo treinador toda a vida. A Paula, que teve várias mudanças, né, por esse percalço que ela teve na carreira ali, de alguns problemas, de algumas coisas que atrapalhou muito a evolução dela quando ela saiu do juvenil para o profissional. Eu sempre falo que uma das coisas que acaba matando o jogador, e isso mata mesmo o jogador, são as comparações, né? Eu acho que o Guga é o Guga, o Nadal é o Nadal, o Federer é o Federer, e não fica tentando comparar, nem...
E, sabe, eu acho que isso atrapalha muito. E essa comparação ela é bem agressiva quando ela vem de casa, né? E normalmente ela vem de casa, vem do entorno familiar, ela vem de pessoas muito próximas. Porque quando é uma pessoa de fora, dependendo do jogador, ele não tá nem aí. Mas quando é de dentro de casa, poxa, olha lá o fulano, olha onde ele tá, onde você tá. Poxa, não entendo porque que você ganhava dele quando você era juvenil e agora ele tá... E isso é assim, o Corretja mesmo, ele me contou uma história uma vez, ele falou, cara, eu ganhei todas as categorias do Campeonato da Espanha, sou o único espanhol que ganhou todas as categorias. E chegou uma hora que o Berasategui estava na minha frente já, o Berasategui já estava jogando Roland Garros e eu ainda estava jogando Challenge, né? Mas eu depois cheguei. Então assim, todo mundo tem seu tempo, tem sua hora. Então é muito importante, né? Respeitar isso e saber que o fato do Alcaraz hoje estar fazendo algo extraordinário não significa que o Nicolás esteja fazendo algo muito ruim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O Nicolás, ele está seguindo o caminho dele, na minha opinião e na opinião do próprio jogador, ele está fazendo normal, né? O que todo mundo faz, né? O Mário a mesma coisa, e o Alcaraz, ele fez o extraordinário, ele fez o que só ele consegue fazer, né? Ele, talvez ali o Sinner, o Musetti, né? Mas são 3, são 4, Sinner, Musetti, Alcaraz, o Rooney, também, mas 4 no meio de 40, de 50, de 400 talvez. Então assim, eles são especiais, a gente tem que bater palma para eles. Eu sempre falo com os meus jogadores, né? Se eles conseguiram, acho que vocês também podem conseguir, porque eles são ser humano igual que vocês. A diferença é que eles conseguiram primeiro, né? E isso não significa que, olha, o Alcaraz chegou lá, o Davidovich chegou lá, o Musetti chegou lá. A partir de agora, fechou-se a porta, ninguém mais vai poder chegar. Não, não é assim. Eu, pelo menos, não vejo assim. Então, eu acho que essas comparações, elas deveriam acabar, né? Deveriam deixar de existir. Infelizmente, não vai acabar, não vai deixar de existir. Mas as pessoas deveriam aprender que do fato do meu vizinho ter a casa mais bonita do que a minha, não significa que a minha casa seja ruim ou seja feia. Para finalizar, Cristiano, com toda a sua experiência que você adquiriu no trabalho com juvenis, vivendo na Europa, que conselhos você daria para o tênis brasileiro obter uma renovação mais consistente? E o conselho que eu dou para o tênis brasileiro, né, para os tenistas do Brasil, para o tênis brasileiro, é seguir sonhando. Entender uma única coisa. Para mim, a coisa mais importante que o tenista brasileiro tem que entender é que o Guga conseguiu, o Meligeni conseguiu, o André Sá conseguiu, o Sareta conseguiu, o Belucci conseguiu. Então, se esses caras conseguiram, se a Bia Haddad conseguiu, se a Teliana Pereira conseguiu, se essas meninas que estão aí agora estão conseguindo, poxa, dá para fazer, tem como fazer. Principalmente se tratando de que os caras que conseguiram antes, como o Guga, Sareta, Meligeni, André Sá, eles conseguiram numa época muito mais difícil do que hoje, né? Os caras viajavam, não tinha telefone, ficavam 2, 3, 4 meses fora de casa. O Guga mesmo conta, né? Poxa, eu fico triste, sabe, de saber que eu sou um brasileiro que estou há quase 18 anos na Europa, trabalhando com jogadores espanhol. Estou no país do tênis, né? Estou aqui numa plataforma mais desenvolvida, por assim dizer, né?
que é a Europa, né? O berço do tênis mundial está aqui na Europa, sem dúvida. Mas por outro lado, pensar de que os meus jogadores tiveram o Guga como referência. Porque eu tenho o treinador do Guga como referência, que é o Larry. Eu tenho duas referências na minha vida como treinador, o Larry e o Tony Nadal. E eu sempre procurei histórias do Guga, sempre procurei trazer o Guga para o nosso dia a dia, a história de superação, de luta, de garra. O Nicolás leu o livro do Guga, pô. O Nicolás, ele aprendeu a falar português para poder entender os vídeos que eu colocava das palestras que o Guga deu por aí pelo Brasil depois que ele acabou de jogar. Então, assim, poxa, se esse cara conseguiu, por que eu não vou conseguir? Né? O Guga fala que ele viajava, ficava 2, 3 anos, ele mandava uma carta para a mãe dele. Quando a carta, ele chegava, ele voltava de viagem, a carta ainda não tinha chegado. Né? Hoje, os moleques têm uma facilidade muito grande de suprir essa lacuna da saudade, né? de estar mais perto da família, de ter esse apoio. Às vezes até parece que isso atrapalha mais do que ajuda, mas enfim. O conselho que eu dou, eu como brasileiro, cheguei aqui na Europa com uma mala de roupa, eu e minha esposa, jovem, sonhando alto, pensando grande. Hoje eu estou na Espanha, né? Eu brinco com os espanhóis, eu falo assim, cara, eu vou denegrir a imagem dos espanhóis, eu vou ser o único espanhol, porque eu já tenho o direito de pegar a minha nacionalidade, né? Então eu brinco com eles, eu falo assim, eu vou ser o único espanhol que não vou saber falar espanhol direito. Como é que vocês vão aceitar eu desse jeito? Então os caras, eles dão risada, né? Eles falam assim, pô, você é foda, você veio pra cá e assim, por que tudo isso aconteceu? Por que eu ganhei o prêmio da melhor escola de tênis da Espanha? Por que eu fui capitão da Espanha em 4 Grand Slam? Ah, você foi porque não tinha... Não, tinha. O Juan Carlos Ferreira estava lá, o cara foi número 1 do mundo. Ele estava lá com o Alcaraz e eu era o capitão da Espanha. Quando eu cheguei, que o Nicolás perdeu na primeira rodada em Roland Garros, que eu cheguei para a mulher para pedir ela o dinheiro para mim ir embora, ela falou assim, não, você não pode ir embora, você é o capitão da Espanha, você tem que ficar aqui até o último espanhol perder. Eu falei, caraca, nem sabia disso. Ela falou assim, não, você tem que ficar. E assim, por outro lado eu pensei, cara, ela falou assim, as pessoas pedem para ficar e você tá querendo ir embora? Então assim, nem eu tinha muita noção, né, do que... Eu fui capitão da Espanha. E por que isso aconteceu? Porque eu sonhei grande, eu pensei assim, poxa, dá para fazer, se eu tô aqui, eu não vou ficar de braço cruzado esperando acontecer, eu vou fazer. Então, o tênis brasileiro é maravilhoso, os treinadores brasileiros sabem muito de tênis, muito mesmo. A Federação Brasileira de Tênis está fazendo um trabalho sensacional, pessoas sérias, pessoas responsáveis, estão fazendo uma coisa bacana no tênis aí. Então tem que acreditar, tem que sonhar, né? A gente sabe que ainda no Brasil é complicado a logística de viajar, de competir, né? Infelizmente o brasileiro ainda tem que vir para a Europa, ele tem que usar a Europa como uma base, né? E é o que eu falo, olha, a minha academia, as portas estão abertas. É uma academia simples, humilde, pequena, temos 4 quadras só, é bem simples mesmo, raiz, eu falo mesmo, é academia raiz, mas a porta está aberta para quem quiser. Né? Vir com o seu treinador, usar a academia como base, ter aqui um lugarzinho para poder treinar quando perder nos torneios, eu sempre falei isso. As portas da minha academia estão abertas para todos os brasileiros. Eu sou brasileiro e quero poder ajudar muito o tênis do meu país, porque eu amo esse esporte. Tudo que eu consegui na minha vida, eu consegui através desse esporte. Então eu quero sempre poder devolver para o esporte aquilo que o esporte deu para mim. Cristiano Oliveira, olha, foi um grande prazer conversar com você, compartilhar sua história com o pessoal aqui do podcast. Quero agradecer demais a tua participação aqui e desejar um sucesso cada vez maior para você. Mais uma vez, muito obrigado. É uma honra imensa poder participar
desse bate-papo, né? Como eu disse no começo, é um canal de comunicação que passa por aqui. Eu tenho acompanhado muito pessoas importantíssimas do tênis nacional. Então, para mim, é uma honra imensa poder ter esse espaço para poder contar um pouquinho da minha história, para poder contar um pouquinho da minha experiência. E fico aí na torcida, né, para os brasileiros, porque eu falo muito isso aqui na Europa. Para um brasileiro sair do Brasil com todas as dificuldades do mundo e fazer o que esses caras fizeram, Guga, Sá, Sareta, Belucci, Marcelo Melo, Bruno Soares, enfim, é de tirar o chapéu. Forte abraço, galera. Muito obrigado por tudo. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.